Oi, oi, oi! Sempre viva com Totó. Estamos de volta e vamos tocar num assunto que eu acho assim interessante às vezes para as mamães que têm filhos na escola ou até para todos nós, porque isso atinge todo mundo, não só criança, como adolescente, como pais, como avós, atinge todos nós, em alguma porcentagem, mas atinge. O que é? Déficit de atenção. Quem não esquece um óculos em algum lugar? Quem não esquece uma chave em algum lugar? Quem não esquece a cabeça em algum lugar? Porque é assim mesmo. Então, esse déficit de atenção, gente, ele é muito comum em todos nós. A gente tem várias pesquisas que, com certeza, 5% de todos nós apresentamos déficit de atenção. Se a gente for observar nas crianças, o que é um déficit de atenção? É a criança desatenta na escola, é uma criança que não presta atenção, você está falando com ela, ela está lá vendo a borboleta lá do outro lado da rua, passando, aí alguém pegou um lápis, a criança está olhando o lápis que caiu no chão, que fez outra coisa, está totalmente dispersa, não está prestando atenção e não está focada ali. Esse déficit de atenção, que é assim, é transtorno do déficit de atenção com ou sem a hiperatividade. É o TDAH, que é o déficit de atenção, que nós chamamos de déficit de atenção. Então, toda criança que tem déficit de atenção, ela aparentemente vai pior numa prova. Por quê? Porque não prestou atenção. Não fez tarefa porque esqueceu de prestar atenção a professora e aí esqueceu que tinha que fazer tarefa. Quantas crianças não estão nisso? Só que nós adultos também temos, e o déficit de atenção é um jeito que a pessoa tem e que a gente vai... Existem vários estudos, até hoje ninguém sabe de onde certamente vem, mas vem de algumas carências, de alguns distúrbios eletromagnéticos do nosso cérebro, de algumas partes neuronais, de algumas substâncias, enfim, tem vários aspectos. Mas a coisa mais importante é a gente entender que a gente precisa assumir esse déficit para a gente poder corrigir. Então, se seu filho... Se você, se seu marido, quem estiver do seu lado, apresentar alguma dessas características, é importante a gente prestar atenção para dar uma corrigida. Então, vamos lá. A criança, como eu falei, está lá se distraindo à toa, esquece que tem tarefa, esquece de levar o livro. Tem gente que vai sair para pedalar e aí leva a bicicleta no carro, fica banco para trás, parte da bicicleta para trás. Entendeu? Mas não saiu para pedalar e esqueceu justo a bicicleta? Sim, esqueceu justo a bicicleta. Entendeu? Sai, quantos que eu já peguei que foram defender uma tese e levaram toda a papelada de apresentação e a tese realmente dita, o livro que ia entregar não levou. Isso acontece em todos nós. Então, o déficit de atenção existe, se a gente não corrigir, existe uma tendência em crescer e em disfarçar isso. Como assim? A criança apresenta esse déficit, a criança é um pouco desatenta, a criança não está focada ali, mas passa, empurra com a barriga, faz prova, vai passando, e aparentemente, como adulta, ela está levando a vida. Só que isso vai ser no trabalho, isso vai ser como esposo, isso vai ser como esposa. O marido pediu uma coisa, ela esqueceu, a esposa pediu, ele esqueceu. Nossa, esqueci de trazer a beterraba para casa que você pediu. Tudo isso faz parte do déficit de atenção. Então, umas características. Preguiça, ficar meio mole, má vontade de fazer as coisas, tudo isso é para chamar atenção. Má vontade de fazer as coisas, deixar para depois eu faço. Quantos adolescentes falam, depois eu faço, mãe, depois eu vou, depois eu pego. Pegou? Não. Foi? Não. Perdeu a aula porque chegou atrasado. Então, isso é importante. Então, depois, dá uma preguiça, ou uma criança que não para, sobe, desce, que é o déficit com hiperatividade.
Então, a criança não para um minuto, vai chutando tudo, vai tirando tudo do lugar, tem um lugar todo organizado, quando a criança sai, aquele lugar está de ponta cabeça, né? Então, isso, ele não está focado, não está parado. Então, assim, existe tratamentos médicos? Existe. Como que a gente descobre? Tem um exame? Não, não tem um exame específico. Tem uma avaliação específica, sim, com terapeuta, com psicoterapeuta, com psicólogo, com psiquiatra, com médico, com neurologista. E a gente abre um campo, analisa e vê que aquela criança ou aquele adolescente tem o déficit de atenção. Tá, aí o que a gente faz? Dá alguns remédios, pode ser, tratamento. Qual é o tratamento? Treinar a criança o quê? Vamos lá, a ser mais organizada. Como é que a gente treina uma pessoa a ser mais organizada? Por exemplo, se eu estou com a chave do carro e com o meu óculos, eu sempre tiro o óculos e a chave e coloco no mesmo lugar, para que eu não perca. Então, toda vez que eu tirar o óculos e a chave, eu jogo dentro da bolsa. Toda vez eu jogo dentro da bolsa, toda vez eu ponho na mesinha do meu lado. Sempre criar um esquema para nós ou para a criança que tenha um ritmo para aprender a colocar naquele mesmo lugar e buscar naquele mesmo lugar. Isso ajuda muito. Outra coisa, tem um trabalho da faculdade, ou a criança, quarta série, que está lendo um livrinho, o livro é muito grosso, ou o livro tem muitas páginas e a criança se perde, dá para a criança ler 2 páginas por dia, ou 3 páginas por dia, fracionar. E os que estão na faculdade, fazer por etapa. Hoje essa etapa, então começa e acaba, amanhã essa etapa começa e acaba, porque senão os da faculdade deixa tudo para depois e não faz nada. Não faz. Quem está escutando sabe que não faz. Então, fracionar e aquilo que começou a acabar, começa, acaba, começa, acaba e começa, acaba. E aí, gente, isso tudo a gente encontra nos livros, encontra nas informações, os psicólogos falam, os terapeutas falam, os médicos falam. Agora, uma coisa que é pouco falada e que eu quero deixar bem claro. Quem nutre a mente é o alimento que você está, que você está recebendo. Então, aonde entra esse alimento? Esse alimento entra no seu estômago, passa pelo pâncreas, ele vai para o estômago, é quebrado e ele é desintegrado para movimentar o campo energético do nosso corpo e alimentar o nosso sangue. O sangue ele vai sendo formado, vai para a cabeça e para todo o corpo, simultaneamente junto, ao mesmo tempo praticamente. Então, qual é o problema? O sangue tem que estar nutrido para alguém ter foco. Quem trabalha foco em relação, gente, à medicina chinesa é o estômago, baço e pâncreas. Ele é o centro do pensamento, é o centro das preocupações, se preocupa antes da hora. E é ali que trabalha o controle, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu vou, o que eu não vou, o que eu tenho que fazer antes, o que eu tenho que fazer depois. Então, por que eu estou falando isso? Porque se o sangue não estiver nutrido, a criança automaticamente perde foco. A criança automaticamente é desatenta. Então, uma grande parte das crianças e dos adultos não tomam um café da manhã ideal. Quando a gente levanta, a gente precisa abastecer esse corpo. Como que a gente põe gasolina no nosso carro? O que é a gasolina do nosso carro? É ingerir alimentos que fortaleçam a capacidade de pensar. E qual o alimento que fortalece a capacidade de pensar? Raízes, mandioca, raízes, inhame, tal. Nossa, mas vamos tomar isso no café da manhã? Mas um pão de mandioca, um bolo de inhame com coco, que tem de mandioca com coco, e beterraba, cenoura é uma raiz, beterraba é uma raiz, suco de laranja, cenoura e beterraba.
isso tudo. Pode tomar um leite? Claro. Pode comer queijo? Claro. Posso tomar café? Claro. Mas eu preciso estar extremamente alimentadas. E o baço, ele gosta de alimentos mais amarelados, como mamão, banana, indo para o laranja e vermelho. Então, a laranja, a beterraba, tudo tem essa coloração. E gosta de raiz. Quando a gente começa a se alimentar bem de manhã, o cérebro começa a ter uma atividade diferenciada. E essa atividade é a qual não vai fazer você esquecer. Por quê? Porque está ali alimento, tem nutriente ali, nutrindo o sangue, e o sangue é o que vai nutrir seu corpo. Então, se você não tem um bom café da manhã, você não tem um bom foco. Tá? Até porque quem trabalha foco é estômago, baço e pâncreas. É um pouco difícil explicar que eles trabalham isso, mas assim, é onde concentra o campo energético dele, de campo energético. Então, você precisa ter um bom café da manhã para o cérebro conseguir focar, direcionar o que você está aprendendo e manter na memória aquilo lá. Então, é muito importante um café da manhã. E por que eu quis falar sobre isso? Porque eu vejo muita criança tomando Coca-Cola de manhã, gente. Eu vejo muita criança comendo bolachinha de manhã. Isso não nutre. Eu vejo criança indo para a escola sem se alimentar. Entendeu? Isso não nutre. Aí depois a criança vai ter déficit de atenção. Meu filho não para, meu filho não presta atenção. E o problema maior não é isso, né? Esse é um problema, café da manhã. Agora, o problema maior é o problema psicológico que isso causa na criança. Porque uma criança sem uma alimentação adequada de manhã, sem um sono adequado à noite, ela não vai prestar atenção. Aí ela vai para um psiquiatra, vai para um terapeuta, vai para uma psicóloga. Tem déficit de atenção. A criança pensa o quê? Eu não sou igual a todo mundo. Eu tenho um erro, eu não penso, eu penso errado, eu não guardo. E aí isso vai formando uma ideia, um rótulo na cabeça da criança que ela tem déficit de atenção. Aqui chega assim, ô tia, eu tenho déficit de atenção, como título, como um registro. A pessoa pode nem ter, ela está tendo por falta de uma boa alimentação, nutrição de manhã e uma boa quantidade de sono para recuperar o corpo. Então, eu quero que os pais prestem muita atenção em vocês que têm o déficit de atenção e nos filhos que apresentam déficit de atenção para corrigir esse campo, porque é importantíssimo corrigir isso, tá? Então, essa correção de alimento vai fazer a diferença em você, no seu filho, na sua filha e em quem convive com você. Isso vai ajudar a focar melhor, prestar melhor atenção, se despreocupar com coisas que a gente não fica muito preocupado, ter um pensamento menos agitado, tá? E não ter tanto controle sobre todas as situações, saber no sentido de controlar o outro e no sentido do autocontrole, isso aqui vai equilibrar. Então, um bom café da manhã é o que toda criança precisa ter. Totó precisa ter tudo isso que você falou. Quanto mais se alimentar de manhã, melhor é, porque você vai nutrir o sangue que vai comandar a sua mente, a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Só uma pinceladinha. E quem está com fome, agride, é nervoso. Criança nervosinha na escola porque está com fome, não está se alimentando bem, está irritada, nervosa, falta de comida gera isso. Imagina a falta de nutrir o sangue, o que não gera. Então, pare um pouquinho, pense nisso que eu estou falando e reorganize esse café da manhã do seu filho, seu. A gente tem que fazer isso para melhorar o nosso foco. Pense nisso com maior carinho, tá? Grande beijo!